Olá pessoal, boa noite a todos, muito boa noite. Estamos começando aqui mais uma sessão de reunião da Associação Nacional de Apoio às Vítimas de Tortura Psicoeletrônica e do Assédio Organizado Gangstalking. Hoje é dia 21 de abril de 2024. Eu sou o Vinícius Rodrigues, sou um dos fundadores e membros da diretoria da Associação Nacional. De antemão gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes, né? E hoje é uma sessão especial, estaremos entrevistando uma pessoa que vem de uma outra organização, ok? Primeiramente vou agradecer aos membros da diretoria da Associação Nacional aqui presente, o senhor Francis Penco, que é o presidente da associação, muito obrigado pela presença, a senhora Denise Araújo, que é uma das diretoras da associação, e o senhor Everton de Paula, que é também um dos diretores e fundadores da associação, né? Nós estamos aqui hoje como anfitriões, né, nessa sessão virtual da associação, e estamos recebendo aqui com muita satisfação, e desde já agradeço imensamente a disponibilidade e o tempo dele, né, do senhor Valdemir de Oliveira, que hoje será o nosso entrevistado. Boa noite, senhor Valdemir. Boa noite pessoal, boa noite Everton, boa noite para você ainda, o Francis, a Denise, Vinícius. O prazer é meu, obrigado pelo convite. Muito obrigado. Então, o senhor Valdemir de Oliveira está aqui hoje representando uma organização, né, de caráter internacional de extrema importância, que é o Target Justice. O Target Justice é uma organização sediada nos Estados Unidos, e o senhor Valdemir é o embaixador dessa organização aqui no Brasil, né, que trata aí dos neurodireitos, direitos humanos e da causa do indivíduo-alvo. Ele vai apresentar melhor para a gente. Então, trata-se de uma entrevista de suma importância do trabalho da nossa Associação Nacional, de estar em cooperação com outras organizações como o Target Justice. Ok? Então, é de extrema importância essa colaboração, por isso estamos aqui para ouvir e recepcionar o senhor Valdemir, né, e o Target Justice. Bem, primeiramente, vamos iniciar aqui a sessão de perguntas. Eu gostaria de inicialmente que o senhor Valdemir se apresentasse, né? O senhor Valdemir de Oliveira, pelo próprio Valdemir de Oliveira, eu gostaria que ele se apresentasse, uma breve apresentação pessoal, por gentileza. Perfeito, claro. Bom, como o Vinícius disse, eu sou embaixador da Target Justice desde setembro do ano passado. Eu conversei com os membros lá da diretoria e me escolheram para representar no Brasil o interesse deles, que é uma comunidade que já de mais de 10 mil associados nos Estados Unidos e no mundo, e eles estão processando o FBI americano e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos num processo de 1,3 bilhão de dólares, que dá mais ou menos mais de 2,5 bilhões de reais, para 18 pessoas, 18 que a gente chama de plaintiffs, que são as vítimas desse programa nos Estados Unidos. Bom, antes de falar um pouquinho deles, eu vou falar de mim. Eu sou formado em administração de empresas pela Universidade de Bragança Paulista, a USF, e tenho uma pós-graduação na Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM de São Paulo. Eu tenho um MBA pela Universidade de Manchester e um doutorado em Marketing pela Universidade de Manchester. E foi quando eu estava no doutorado que eu fui escolhido, né, para entrar para esse programa fatídico aí de target indivíduos. Foi lá na Inglaterra que tudo aconteceu. Eu tenho experiência profissional, eu trabalhei muitos anos como consultor, trabalhei pelo HSBC, antigo Bamerindos, depois HSBC, trabalhei numa empresa francesa como Key Account Executive Manager, atendendo contas do pote do Banco do Brasil, Unibanco, Itaú, Ford, Nestlé e por aí vai. Então é uma experiência razoável, e depois que eu voltei, quando eu percebi que alguma coisa estranha estava acontecendo comigo na Inglaterra, eu resolvi voltar para o Brasil, e foi daí que a minha
minha história começou aqui no Brasil, tentando entender o que estava acontecendo, né? Entendi. Muito obrigado por essa breve apresentação, Valdemir. Vamos continuar aqui na rodada aqui de perguntas. Eu gostaria agora que você falasse sobre a organização Target Justice. Você apresentasse para nós essa organização, né, bem como o trabalho de embaixador que você faz aqui no Brasil. O que é o Target Justice, como ele atua, quais são os objetivos e qual a causa, por gentileza. Perfeito. A Target Justice não é uma empresa de advocacia, nem de saúde, nem é uma empresa de mídia. E como uma empresa de mídia independente, é uma organização sem fins lucrativos. O presidente é o senhor Richard Lighthouse, ele trabalhou na NASA e ele é um TI, ele é vítima do programa, né? E nós temos os board members, que são grupos da diretoria, é bem enxuta a organização, e abaixo tem os advisors, que são os colaboradores que também trabalham voluntário. Todo o trabalho é voluntário, ninguém recebe dinheiro para fazer o trabalho. E nós temos uma advogada que também é vítima, também faz parte da organização, que é a Ana Toledo, né? E ela está conduzindo, na verdade já são 2 processos contra os americanos, o Departamento de Defesa e o FBI. O primeiro processo foi colocado em janeiro do ano passado. Ele está na segunda instância em New Orleans, no Fifth Circuit, e seja lá quem perder, vai acabar indo para a Suprema Corte. Então nós estamos aguardando agora os oral arguments, né, que a gente chama, que é a defesa dos advogados. Cada um vai ter 15 minutos para apresentar para o juiz, o corpo de juízes, o que estão fazendo, quais são os pontos que eles estão colocando, né? E o segundo processo foi colocado agora em janeiro. É um processo pedindo para o governo dos Estados Unidos revelarem o nome das pessoas falecidas que estavam na lista de terroristas do governo, que a gente chama de TSDB, Terror Database List. Então o que acontece? No primeiro processo, as 18 vítimas acusam o governo americano de criar uma lista de terroristas com mais de 2 códigos, porque o código 1 e o código 2 são os códigos onde os terroristas não podem viajar. Eles não têm liberdade, eles estão na lista, eles vão tentar um voo, eles não conseguem. Mas existe um código, que é o código 3 e o código 4 do TSDB, que são onde eles põem vítimas que não têm uma razão clara, um motivo claro por que elas estão lá. Esse código, essa lista é secreta, e é lá que eles põem as vítimas de target indivíduos. Porque as pessoas não ficam sabendo que estão nessa lista. Essa é uma lista internacional que atinge organizações no mundo inteiro, de mais de 1.800 organizações recebem informação dessa lista, e law enforcement agencies, que são as agências de law enforcement, que são as agências policiais, as agências de serviço secreto, etc. Boa noite. Então, nessa primeira lista, eu vou dar um exemplo de uma vítima que sofreu um problema de saúde, chamou a ambulância. A ambulância chegou na casa dela e os médicos, os paramédicos, disseram que não podiam entrar na residência porque foram informados que ali tinha um terrorista. Então eles precisavam assegurar primeiro que a polícia chegasse e garantisse o atendimento médico. Foi daí que uma das vítimas ficou sabendo: opa, eu estou com uma lista de terroristas. Que lista é essa? Eu posso viajar, nunca fui barrado em aeroporto nenhum, então eu estou num código que não é revelado. E aí o próprio whistleblower do FBI informou que existem outros códigos, além dos códigos conhecidos, contra terroristas procurados,
E esses códigos são onde eles fazem, por motivo secreto, eles põem essas pessoas. A segunda ação é uma ação que a advogada pediu em janeiro agora, para informar as pessoas que faleceram, que estavam na lista. Como se sabe, pessoas falecidas nos Estados Unidos não têm direito à privacidade, a privacy right. As informações se tornam públicas após o falecimento. E o FBI está se negando a informar, assim como ele se negou a informar na primeira instância a lista, ao nome das vítimas que estão no código 3 e 4. E a advogada põe claramente a situação. Informe, se não tem ninguém na lista, acaba o processo. Mas não, eles se recusam a informar, porque uma vez que eles se informam, se eles deletarem o nome das vítimas da lista, eles correm o risco de ir para a cadeia, porque a gente vai consultar essa lista muitos anos anteriores em várias organizações. Se eles falarem que está na lista, eles perdem a causa. Então eles realmente estão no mato sem cachorro, como a gente diz aqui em Minas, né? E a Tag Justice também, ela tem um website. Uma das funções minhas no Brasil é traduzir esse website. Está um pouco atrasado o trabalho, porque eu trabalho com outras coisas, então o processo está um pouco lento, mas a minha função é traduzir as páginas que estão em inglês. Tem mais de 140 páginas, muita informação, muita coisa importante lá sobre o que acontece, as patentes, os vídeos dos whistleblowers. O whistleblower é o cara que trabalhou dentro do FBI, por exemplo, e veio e revelou alguma coisa. Nós temos diretores do FBI que trabalham muitos anos no FBI, vindo a público e anunciando e dizendo o que está acontecendo. Então tem muita coisa interessante lá, e a minha função é traduzir isso para o português, né? Está demorando um pouco, mas agora eu estou deixando o meu trabalho oficial para me dedicar 100% à causa, e aí eu acho que eu vou conseguir aumentar a velocidade. Uma das coisas que eles fazem, que é bastante complicado, é que o governo bloqueia o acesso ao site. Eles derrubam o acesso, eles bloqueiam, eles desviam, porque tem coisa a ser dita, né? E isso preocupa o governo, né? Tá ótimo. Muito obrigado. A gente está aqui recebendo também o senhor Horácio Correia, que é do Chile. Obrigado pela presença, Horácio. E aqui hoje, boas noites. Ele, mais uma vez, reitera essa importância do nosso caráter colaborativo, da Associação Nacional com o Target Justice. O senhor Horácio é da Associação do Chile, tá? Então a gente está fazendo esse trabalho de cooperação, de buscar o contato e buscar unir forças, tá? Senhor Horácio, se eu quiser fazer alguma pergunta, o senhor pode levantar a mão aí ou colocar aqui no chat, tá? Que hoje a gente está entrevistando o senhor Valdemir, que está representando o Target Justice, tá bom? Mas obrigado aí pela sua presença. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Hola, buenas noches. Buenas noches, siendo acá las ¿Qué tal? 10 para las 7 de la tarde acá en Chile. Un gusto conocerlos a todos ustedes. Yo no hablo portuñol, no hablo portugués, así que... Yo también, no se preocupe. Entonces, entiendo lo que tú hablaste, Vladimir, entendí un 20%, más, un 30% aproximadamente. Sí, claro. Pero un gusto tener la instancia de conocerlo a ustedes, efectivamente. Muchas gracias. En Chile también nos estamos organizando, tenemos un grupo, tenemos varias víctimas de este tipo de delitos, tanto víctimas de armas de neurotecnología como víctimas de armas dirigidas como las DEWs, Direct Energy Weapons, y estamos haciendo varias instancias para poder, ahí les puedo comentar qué es lo que estamos haciendo, pero inicialmente quería presentarme. Tenemos un grupo que se llama TELIS, que es una agrupación de chilenos, víctimas de este tema. Está unido mucha gente de otros países también mediante a la página web. Hemos recibido muchos también agradecimientos y apoyo de la página, que
tiene información importante, hemos aportado con un grano de arena en ese aspecto. Por otro lado, también estamos tratando ya creamos una fundación, tenemos un ente jurídico, una entidad jurídica para poder darle peso y darle continuidad a todas las acciones legales que queremos hacer contra este delito. La cosa buena en Chile es que tiene neuroderechos como ley. Sí. Eso es muy bueno. Estamos tentando en Brasil también, pero un poco vagaroso, ¿no? Correcto, sí. Eso es una ventaja que tenemos acá. Esa ley ya fue aprobada, es pionera, ¿cierto?, a nivel mundial. Sería importantísimo que ustedes también la puedan aprobar. Sin embargo, nosotros como fundación queremos llevar a cabo algunas mejoras a esa ley con respecto al uso de dispositivos y también de cómo comprobar que el delito se está ejecutando contra las víctimas. O también qué penalidades o cómo se debería afectar a alguien que no cumpla la ley, que pase por arriba de la ley. Hoy día la ley está vigente acá, sin embargo, se está transgrediendo la ley acá en Chile. Siguen atacando a las víctimas nacionales acá. El delito continúa teniendo esta ley incluso acá activa. Sí. Es un aspecto global. Entonces no se puede hacer muchas cosas en Chile porque los Estados Unidos son los que practican el crimen a nivel internacional, atingiendo todos los países de la América Latina y de la sociedad occidental. Entonces no es solamente en Chile que se va a controlar los aspectos de los causadores, porque quien patrocina lo crimen son los americanos, el Estado americano, la policía americana. Correcto, absolutamente. A través de la lista, ¿cierto? Lo que tú algo explicabas ahora, me parece, el watch list o la Terrorist Screen Database. Exacto. Que tiene 4 códigos, ¿cierto? Y nosotros estamos en el Non-Suspected Person. Exacto. Oye, un gusto, Denise, un gusto, Everton, un gusto, Salto, dice ahí. Y Vinicius. Sí. ¿Somos nosotros nomás? Hay más gente, ¿no? Não, pois o objetivo hoje é a entrevista com o senhor Valdemir. Então seremos somente nós. E caso você tenha alguma pergunta, pode deixar aqui no chat ou levantar a mão. Ok. Então vou dar continuidade aqui com o senhor Valdemir. Uma pergunta, senhor Valdemir, importante, porque para que a nossa audiência do canal se identifique, talvez vão se identificar com a sua resposta. Gostaria que você contasse para a gente quando você começou a ser um TI, quando você identificou isso, como foram as circunstâncias que começou a afetar a sua vida. Essa é uma história longa e hoje eu tenho um conhecimento muito claro de quando começou. Na época eu não sabia, claro, na época a gente não tem ideia do que está acontecendo, mas eu resolvi fazer, quando eu era account executive para uma empresa francesa aqui em São Paulo, eu resolvi fazer um curso de inglês no Canadá, ficar lá um mês no Canadá. E eu viajei com a minha esposa, ficamos lá um mês, e isso foi 6 meses depois do ataque da torre da World Trade Center, em September 11th, no 11 de setembro. Foram 6 meses depois, eu passei por Chicago, nos Estados Unidos. Bom, nada de diferente, a minha mala foi avaliada em detalhes e tal. 20 anos depois eu descobri que existe um programa chamado Quiet Skies, onde quem é do exterior, depois que houve o ataque às Torres Gêmeas e pisa em solo americano, ele entra no radar dos americanos
e começa a entrar no banco de dados. Bom, eu viajei, fiz o meu curso de inglês, voltei para São Paulo. 3 anos depois eu imigrei para a Inglaterra. Eu fui estudar, fui fazer um mestrado junto com a minha esposa. A minha esposa foi fazer um intercâmbio pela empresa dela, uma indústria farmacêutica, e eu fui fazer um mestrado. Nos primeiros 5 anos vivia as Alice in the Wonderland, Alice no País das Maravilhas. Tudo normal, tudo bonito, colhendo morangos no Palácio de Buckingham, né, para brincar um pouquinho. A vida era super tranquila. Mas quando eu recebi uma bolsa de estudos para entrar no doutorado, eu fui começar a me interpelar, me questionar no Heathrow Airport, que é o aeroporto de Londres. E lembrando que eu morava a 300 quilômetros de distância no norte da Inglaterra, eu morava em Manchester. Mas toda vez que eu saía do país e entrava, eu era examinado em detalhes, eu era perguntado em detalhes, etc. E um dia em particular, eu notei que eu estava sendo seguido dentro do aeroporto. Eu fui para a Alemanha, eu peguei um voo no dia 24 de dezembro, já estava no doutorado, peguei um voo no dia 24 de dezembro de 2009, parei no Terminal 5 do Heathrow, em Londres, e peguei um voo para Stuttgart, na Alemanha. Fui seguido no aeroporto por uma pessoa. No dia 27, depois do Natal, voltei no dia 27 para o aeroporto e fui seguido novamente pela mesma pessoa. Na época aquilo me chamou a atenção, eu chamei a atenção da minha esposa. A minha esposa percebeu que a gente estava sendo seguido e ele entrou no voo e seguiu a gente até Manchester. Era uma pessoa paisana, vestindo um turbante de origem indiana, uma idade mais ou menos 50 anos, estatura média, magro, não vestia uniforme, não vestia roupa da polícia, nem nada. Eu me pergunto, se fosse um transeunte qualquer, um passageiro do público, ele não ia me seguir num lugar que é mais vigiado do mundo. Ele ia me seguir na rua. Então só me resta acreditar que quem estava me seguindo era um policial da inteligência, não um policial fardado, mas um policial da inteligência da Scotland Yard, porque a Scotland Yard é como se fosse a polícia militar de São Paulo, é a Scotland Yard lá. Ela cuida da segurança do aeroporto. Mais especificamente a Counter-Terrorism Unit, que é a unidade de contra-terrorismo, a SO-15. Então eles cuidam de toda a segurança do aeroporto. 20 anos depois é que eu conectei esses dados. Na época eu só escrevi uma carta para a ouvidoria da polícia em Londres e disse, olha, alguma coisa aconteceu, está estranho, eu gostaria que vocês investigassem, porque eu fui explicitamente seguido, deliberadamente seguido, até de uma maneira ofensiva. A pessoa sentou do meu lado, ficou me observando, veio uma outra pessoa, abordou minha esposa, começou a fazer um monte de perguntas, e eu acho que isso não é normal, eu gostaria que vocês investigassem. E eu tenho a carta da minha esposa escrita à mão, corrigindo o meu inglês, na época eu não escrevia muito bem o meu inglês. Ela corrigiu e eu postei isso no meu podcast. Vocês podem olhar lá no podcast, que está postado lá. Depois o Vinícius pode deixar o link aí para o pessoal. Lá está postada a carta em si, a data da carta, 3, 4 dias depois que eu voltei para casa. Hoje eu entendo que eu estava sendo colocado numa lista de terroristas sob o código 3 e 4, como eu já expliquei. Sim, eu não sabia disso na época, porque é a única razão que eu me entendo porque a polícia de Heathrow me seguiu 300 km da minha casa. Se eu fosse um criminoso comum, a polícia de Manchester me seguiria.
A polícia local de Macclesfield, onde eu vivi, que é uma vila, não a polícia que está a 300 quilômetros da minha casa, num aeroporto que eu só vou uma vez por ano. Então, o que acontece? Essa unidade, ela escolhe as pessoas que entram no país e ela não conversa com as polícias locais, porque esse programa é altamente confidencial. Ele é feito pelas polícias de counter-terrorismo que entram em liaison, está faltando a palavra, que é em ligação com os Estados Unidos, com o FBI, com o TSTP Database. Então, todas as Counter-Intelligence Units que têm a missão de pesquisar sobre contra-terrorismo, elas recebem essa informação, e é por isso que eu fui colocado. E tanto é que um mês depois que o policial me seguiu, eu comecei a ouvir vozes. Aí o que acontece? Como eu tinha escrito a carta, as vozes começaram a me acusar de que eu tinha feito um crime contra uma vizinha, que a vizinha estava me xingando, que a vizinha estava contrária a mim. Por quê? Porque eu fazia doutorado, estava estudando de casa, tinha um escritório em casa, um home office, e aí o que as vozes começaram a implantar na minha cabeça? Os vizinhos estavam incomodados comigo e achavam que eu fosse um terrorista e pediram para a polícia investigar. Isso é uma forma que as vozes encontram de despistar a verdadeira causa, que é colocar você no database para você ser testado por desenvolvimento de inteligência artificial e programas de tortura para fins de guerra e manipulação e questionamento policial. Então esse é o objetivo principal de existir o targeting do programa. Não tem nada a ver com, apesar que eu não tenho nada contra a religião ou quem segue, mas não tem nada a ver com Deus, duendes, Papai Noel, não tem nada a ver com isso. É um programa claro, científico, conduzido pela DARPA, que é a Organização de Tecnologia do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, pelo Ministério da Defesa dos Estados Unidos e pela polícia americana ao redor do mundo, para colocar pessoas sem justificativa, para treiná-las e desenvolver a inteligência artificial que manipula e manda vozes na cabeça das pessoas, com o objetivo de quebrá-las, com o objetivo de fazer com que elas se droguem, cometam, comecem a ficar alcoólatras, vício em drogas, perda de emprego, suicídio, depressão. Se eles conseguirem isso, eles têm um teste estatístico que eles avaliam, que é o Discriminant Analysis, é um teste estatístico, onde eles avaliam a propensão da vítima de se sucumbir a esse tipo de tortura ao longo dos anos. Se eles conseguirem que a vítima faça isso, é tido como um sucesso no programa. Olha quão cruel é isso. Então, basicamente, é essa a razão pela qual o programa existe. Ah, tá. Muito obrigado. Você até antecipou algumas perguntas, mas eu gostaria que você desse uma explanada no assunto que você até já falou um pouco, sobre as autoridades, né? Você citou a DARPA, a CIA, a Scotland Yard. Você poderia citar um pouco mais, alguma coisa a nível de Brasil, que você entende? O envolvimento é geral, né? Você tem lá os Estados Unidos, você tem a DARPA, mas e aqui no Brasil, como que eles chegam, qual que é o link? As autoridades aqui estão também na... Olha, a gente tem que tomar muito cuidado em levantar uma informação no Brasil, porque a gente não tem muito aqui uma legislação jurídica que nos permite liberdade de expressão. A questão jurídica aqui no Brasil é um pouco complicada. Vocês viram o caso do Alexandre de Moraes lá com o Elon Musk, né? Então é uma questão que a gente não sabe bem até que ponto a gente pode falar abertamente como livre expressão da nossa opinião. Mas o que eu convido as pessoas a fazer é uma reflexão, e eu fiz isso no meu podcast, no primeiro de estreia, onde eu convido as pessoas a fazer uma reflexão. Olha, gente, se nos Estados Unidos, a CIA, o Departamento de Defesa americano, os militares, a DARPA, a NSA, o Cyber Command,
conduzem esse programa. E se na Inglaterra, a Scotland Yard me seguiu, e me seguiu nos voos para o Brasil, eu vi pessoas, eu corri no aeroporto para testar se eu estava tendo vozes ou se era alguma coisa visual. As pessoas correram atrás de mim, então fui seguido nos aeroportos. A Scotland Yard fez isso. Você acha que no Brasil é o Comando Vermelho, o PCC que estão conduzindo isso? Você acha que a DARPA, o Ministério da Defesa americano, ia fazer acordo com o PCC sobre isso, passar essa tecnologia na mão dele? Então, eu não quero acusar a polícia brasileira e nem os militares brasileiros, mas há indícios que eles têm condições de serem a instituição que pode implementar esse tipo de coisa no país, como nos moldes dos exteriores. Eu não posso afirmar com certeza, mas eu levanto essa reflexão para as pessoas fazerem a sua própria análise, entendeu? Tá ótimo. Muito obrigado. A próxima pergunta, ela tem um caráter um pouco sensível, então se você não quiser responder, não tem problema, a gente pula. Por quê? Mas as pessoas, né, a nossa audiência, os demais indivíduos, podem ter identificação com a sua resposta. De respeito à sua parte, como que o Gang Stalking, né, ou V2K, ou o programa Target Indivíduo, afetou a sua vida, né, a parte pessoal, a parte de trabalho, a sua rotina, como que foi? Afetou completamente. Eu perdi tudo. Eu estava no doutorado, eu precisei interromper o doutorado várias vezes. Eu precisei procurar psiquiatras, psicólogos para pedir ajuda, porque a família, a minha esposa falava: você está ouvindo voz, vai num psiquiatra. Eu falei: eu não estou doente. Não, mas vai num psiquiatra que ele vai te receitar alguma coisa. Então começou por aí. Eu tinha emprego garantido em Londres como professor e emprego garantido em Manchester pelo meu próprio supervisor, que pediu para eu ser professor de executivos de mestrado do MBA lá, e eu tive que abandonar tudo e voltar para o Brasil porque estava insuportável tolerar as vozes e fazer o doutorado. Eu não conseguia me concentrar nas longas horas de leitura que eu tinha que me concentrar, na escrita do doutorado. É um negócio extremamente difícil o doutorado. Era extremamente... demanda muita atenção e processo cognitivo. Eu tive que interromper várias vezes um processo que era para demorar, um curso que era para demorar 3 anos, demorou 6. Então começou por aí. Eu voltei às pressas para o Brasil, para ficar na casa dos meus pais. A minha esposa me abandonou, me deixou, achou que eu estava esquizofrênico. Eu tive que vender minha casa porque eu não tinha emprego, voltei para o Brasil, não tinha conexões no Brasil. Depois de 10 anos na Inglaterra, eu não tinha contatos mais aqui. Eu queria ser professor acadêmico, eu não consegui emprego nas universidades do interior onde eu moro. As universidades me acharam um profissional caro para trabalhar como professor nas universidades pequenas, das pequenas cidades do interior de Minas. Eu tentei voltar para São Paulo, como fazer um pós-doc, para eu começar a ter conexões no Brasil e arranjar um emprego de professor numa universidade paulista, mas as vozes não me deixaram. Eu arranjei uma supervisora, mas nas palestras que eu participei, as vozes me interrompiam, não me deixavam concentrar, até que eu desisti de procurar emprego por uns anos. E em 2000, alguns anos, 7 anos depois, eu resolvi montar minha própria empresa. Trabalhei com marketing digital, que é a minha área de especialização, e trabalhei por 2 anos. O negócio no interior não estava indo muito bem, eu mudei de ramo, resolvi ser consultor para um profissional de São Paulo, e trabalhei mais 2 anos, e eu estou saindo agora, esse mês, para me dedicar à causa. Então, foi um processo muito difícil. Eu perdi tudo, perdi dinheiro, gastei muito dinheiro com pesquisa, investigação, detetive particular, medicamento, psiquiatra. Minha psiquiatra cobra uma fortuna por hora, apesar dela ser muito capacitada. E eu tive que recomeçar do zero. Voltei para a casa dos meus pais, eles me deram carinho, atenção, apesar de não entenderem nada do que está acontecendo.
e deram suporte, me deixaram aqui, me instalar aqui de volta. Depois que a minha esposa deixou, eu perdi o chão, eu perdi totalmente as referências, porque eu estava há 22 anos com ela, e as vozes continuavam a me atacar. Eu tinha medo de entrar no quarto. Eu tinha medo de entrar no quarto à noite, porque eu não sabia o que ia acontecer no meio da madrugada. Eu ficava próximo aos meus pais para me sentir mais calmo. E eu cheguei a pensar em coisas piores, né, como pular de um prédio e coisas do tipo. E as vozes incentivavam, por exemplo. Até que o tempo foi passando e, graças à minha formação, às minhas habilidades de conversação escrita em inglês e a minha habilidade como pesquisador, eu comecei a buscar uma explicação científica para o que estava acontecendo. E em 2017 eu tive uma grande sacada. Eu estava buscando informações e eu me deparei com o termo gang stalking. E eu fiquei 10 anos na Inglaterra, nunca tinha ouvido falar desse termo. Aí que eu comecei a ligar os fatos, comecei a entender, eu li alguns relatos, alguns blogs, e eu comecei a ver vídeos internacionalmente, fazer conexões com pessoas, conversar, e ao longo dos anos eu comecei a criar um entendimento, até que eu me deparei com o Robert Duncan, como vocês sabem, o whistleblower da CIA, do Ministério da Defesa e Departamento de Justiça americano. Ele veio a revelar ao mundo essas atrocidades que o governo dos Estados Unidos estavam fazendo em conjunto com os países aliados em relação a esse programa que foi desenvolvido e utilizado na guerra do Iraque, na operação Storm, deserto, né? Desert Storm, foi utilizado no Iraque, e eles começaram a virar a operação para torturar cidadãos americanos inocentes. Na verdade, o ataque às Torres Gêmeas, há quem diga, foi uma false flag operation, foi uma desculpa para implementar o War on Terror, que é a guerra ao terror, onde se criava essa base de terroristas, se colocava gente lá e se torturava as pessoas com o objetivo de desenvolver esse sistema de vigilância mundial. Tá, ok, muito obrigado. Muito obrigado. O senhor Horácio levantou a mão. Deseja fazer alguma pergunta, Horácio? Pode fazer. Sí, muchas gracias, Vladimir. Vinicius. Primera pregunta, ¿ustedes hablan español el resto del grupo o me entienden cuando yo hablo? Sí, entiendo un poquito, hablo un poco de español intermediario, pero no sé las otras gente, la persona que... Sí, no, nosotros acá no tenemos problema en comprenderte. Es muy fácil. Puede hablar español, no hay problema alguno. Perfecto. Bueno, esa es la primera pregunta. Segunda pregunta sería que obviamente es muy excelente esta instancia de poder reunirnos, y obviamente ustedes saben que esto está siendo monitoreado por los perpetradores, obviamente. Eso ya todos sabemos que está siendo monitoreado. Sí. Eso es otra cosa. Y tercer punto, yo primera vez que me uno y empiezo a conocer el grupo de ustedes, ¿cierto? Y quizás una pequeña introducción para conocernos, quiénes somos. Quizás brevemente, ustedes, a lo mejor ustedes ya se conocen hace mucho tiempo, ya saben quiénes son, en qué trabajan, qué es lo que hacen, cómo se conocieron. Quizás yo me puedo presentar 5 minutos, pero ahí yo no los conozco a ustedes, primera vez que participo, pero un agrado de poder participar de todas maneras. Y es excelente que nos podamos unir regionalmente a combatir esto. Es una excelente iniciativa. Así que... no sé, si hay una estructura, entiendo que tú, Vinicius, diriges la reunión, tú eres como la persona que va llevando esta organización, ustedes son una organización, una pequeña presentación, diría yo, ¿no? Me salió un mensaje, que dice la llamada terminará en 15 minutos. Sim, vai terminar, mas a gente
pode fazer um novo link, se caso seja interessante continuar na reunião. Mas o objetivo aqui hoje, senhor Horácio, é entrevistar o Valdemir. Valdemir é da organização Target Justice. Então, os demais, eu, Joe, a Denise, Everton, somos da Associação Brasileira, okay? de las Vítimas. Pero senhor Valdemir é da organização Target Justice. Então, de los Estados Unidos. Sim, então estamos acá. Oi, ele saiu. Então, ele saiu, mas enfim, a gente pode responder as perguntas dele depois. Temos ainda mais 10 minutos ainda. Se alguém Eu gostaria de deixar uma explicação muito importante sobre as vítimas que recebem V2K. Você não me fez essa pergunta, mas eu gostaria de esclarecer um ponto importante que eu vou explicar depois no meu podcast. Eu estou estudando há um tempo já o V2K na cabeça das pessoas, através de literatura, livros e a minha própria experiência, e eu tenho estudado um pouco de inteligência artificial. Eu gostaria de enfatizar as pessoas, as vítimas, para não responderem, não se engajarem com o V2K. Por quê? Porque o Duncan falava isso já nos livros dele. Ele já dizia: não se engaje, não responda ao V2K. Mas a gente não sabe por quê, porque a gente pensa que são pessoas que estão por trás das vozes, e como humanos nós tendemos a tendência natural de responder a uma provocação, uma indagação, um questionamento, a uma frase. Mas o V2K já chegou ao ponto de estar inteiramente automatizado. A inteligência artificial simplesmente faz com que eles treinam o programa, eles treinam o programa numa fase inicial e eles vão adaptando o programa. E à medida que eles vão pegando a tua voz e até o pensamento e monitorando através do Remote Neural Monitoring e através do V2K, eles vão mapeando através do Computer Interface do computador, e o computador vai respondendo, jogando as vozes para você sem parar, não tem fim. E se você responde, o computador responde em volta. Se você pensa, o computador responde de volta. Então, lembre que você não conversa com o seu fogão. Você não conversa com a sua geladeira, fridge, oven. You don't talk to oven. You don't talk to a fridge. Você não conversa com a geladeira. Tu não hablas com os equipamentos de la cocina. Hablas? Não. Então não converse com o computador, não responda. Porque se você não responder, vai acontecer uma coisa muito interessante. Eles podem não parar o V2K, mas eles vão começar a ter um erro entre a previsão do modelo deles, do que você faria, e a resposta real do que você está fazendo. Isso chama-se Mean Square Error no programa de inteligência artificial. Quando eles têm um erro no modelo, eles não conseguem alimentar o modelo corretamente e o modelo perde a eficácia. Eles chamam isso de backpropagation. É como você pensa, você dá um input, e aí o computador devolve através de um output, e aí ele volta e dá um outro input. Se você não responde, quebra esse círculo, eles começam a ter erro no modelo e o computador perde a eficiência, a capacidade de monitorar o seu comportamento. Eu vou explicar isso em mais detalhes no meu podcast, com exemplos, com informações, mas eu faço questão das pessoas entenderem que elas não estão falando, em 99% dos casos, pessoas. As pessoas entram de vez em quando, fazem um treinamento rápido, adaptação a uma mudança de cenário, e depois elas deixam o computador rodando. Mas, principalmente quem é vítima de V2K há muito tempo. Tá. Você até antecipou a próxima pergunta,
que eu ia falar das táticas, né? Então você já antecipou sobre o V2K, as vozes intracranianas, né? V2K. Eu gostaria que você falasse um pouco também sobre o teatro de rua. Por exemplo, no meu caso, o teatro de rua é muito intenso. Agora, mesmo antes da reunião, fui, né? Eu tenho um horário determinado, um compromisso determinado, aos domingos, e eu já estava lá, o teatro de rua, toda aquela coisa. É normal, no meu horário de almoço, no meu ir ao trabalho, nos meus horários, eu ter o teatro de rua. Gostaria que você passasse um pouco do seu conhecimento acerca do teatro de rua ou teatro organizacional também. Você fala do que você vê ou do que você ouve? Do que eu vejo, né? Você vê comportamento visual de pessoas histéricas na sua frente, se movimentando, chamando a atenção? Sim. O gatilho, as palavras do gatilho, no trânsito, ou as palavras de gatilho, principalmente. Sim, no trânsito. Provocação no trânsito. Em conjunto, isso anda muito em conjunto com o gang stalking. Sim. O gang stalking são as pessoas que vão localmente nos lugares onde você está para fazer caçoada, tirar sarro, falar de coisas pessoais suas e você se sentir inseguro, oprimido e pensar que está todo mundo te rodeando. Mas eu gostaria de chamar a atenção de um aspecto importante. E o Duncan fala sobre isso. Chama-se ventriloquismo. O que é o ventriloquismo? O Neuro Remote Monitoring capta o teu pensamento. Existe um handler, que são os criminosos que estão remotamente localizados a muito longe da sua casa, não são vizinhos, eles estão em lugar seguro e policiado. E o que acontece? Um deles tem a missão de identificar sinais sonoros através do remote monitoring que você está ouvindo. Ele isola esse sinal e ele manda através do V2K de volta para a tua cabeça. Então você tem dois sinais: o Neuro Remote Monitoring vindo da sua cabeça e o V2K voltando. Esse sinal ele tem um efeito muito interessante. Ele se mistura ao sinal auditivo normal. Então, vamos imaginar que você esteja num restaurante e você viu uma mesa de perto falando alto, conversando, dando risada. O sinal auditivo vem pelo teu ouvido, vira sinal elétrico e vai para o teu áudio córtex. E vai para a parte frontal do cérebro e para a parte traseira. Na parte traseira, dependendo da frequência, você localiza o tom de voz e o ritmo. Na parte frontal, você entende a linguagem. É uma frequência diferente da frequência. O que acontece? Eles emitem uma frequência de volta, ultrapassando a cóclea, direto no teu áudio córtex, e só modificam a parte frontal, a frequência da parte frontal da linguagem, mantendo o som original do ritmo e da localização espacial de onde está vindo o som. Então você ouve o som original com um conteúdo modificado. Isso é o ventriloquismo. E isso dá a impressão, é absolutamente impossível você perceber a diferença do que a pessoa está falando e do que você está ouvindo remotamente. Eles embutem no som o que eles gostariam que você ouvisse através do computador, através do ritmo da localização da pessoa que está próxima à sua mesa. Então você pensa imediatamente que aquilo ali é um stalker que está falando de você. Entendi. Não. Por isso que eu sugiro que você procure, além do auditivo, sinais visuais explícitos. Comportamentos caóticos, exagerados, olhares. Porque isso é um sinal de que realmente tem um stalker ali. Do contrário, você está sendo manipulado a pensar que é um stalker, mas na verdade é puro ventriloquismo rebelde. Sim, não, ótimo essa informação que eu aprendi com você também lá no canal, né, a questão do ventriloquismo. Tá, vou te perguntar acerca do gang stalking, sinais visuais, aquela coisa exacerbada, aquela coisa toda, mas... Então, dando continuidade aqui na entrevista, eu gostaria de continuar um pouco com o tema gang stalking, que é um tema muito latente
aqui no Brasil, nos grupos de indivíduo-alvo. Você falou agora sobre ventriloquismo, né? Mas em relação ao teatro de rua em si, visual, aquela coisa exacerbada, exagerada, aqueles gatilhos, aquelas provocações, seja no trânsito ou muitos falam também no trabalho, que seria já o teatro organizacional, o que você teria de informação para nos passar acerca disso? Olha, isso é baseado na minha própria experiência e pela minha análise do processo. Eu notei que o início do processo é muito comum, gangstalking, porque eles querem te sensibilizar e fazer você acreditar que o que você vai ouvir ao longo dos anos é de gente que está próximo a você, gente que está ao seu redor, é o seu vizinho, é o seu colega de trabalho, é o seu colega de escola. Então, por isso é muito importante o gangstalking no início. À medida que você vai ganhando conscientização do programa, vai entendendo quem está por trás e que seu vizinho não é necessariamente um causador, apesar que existem vizinhos envolvidos, mas não é necessariamente um causador, mas isso é centralizado, você começa a se tornar, enfrentar mais a situação, até tirar uma foto, relatar, documentar. Então é muito arriscado para eles manterem o gangstalking ao longo dos anos, principalmente nas fases mais avançadas, onde você tem clara consciência que você é um target indivíduo. É caro para eles, expõe o stalker desnecessariamente e é arriscado. Eu tive 2 exemplos de stalking recentes e 2 mobs, que são os carros cercando, onde eu documentei. E graças a isso eu consegui afunilar quem é o causador da minha situação. Eu levantei a situação, o eventual causador, o possível causador da minha situação. Eu pus isso no meu podcast. Então é muito arriscado para o gangstalking enfrentar você, porque eu estava ciente do ventriloquismo, então eu procuro por sinais muito além dos auditivos. Quando eu estou num lugar, eu tomo a seguinte postura: eu tomo um café, eu estou bebendo uma cerveja num bar, eu tomo a seguinte postura: eu ouço a voz, eu não me desespero, não fico nervoso, e eu começo a observar sinais visuais, comportamentais, corpo, movimento do corpo, risada, voz, e aí eu começo a ficar de olho nas pessoas disfarçadamente, senão você começa a encarar as pessoas, e aí as pessoas vão te falar: tá me olhando por quê? Né? Então você começa a observar os sinais visuais. Quando tem sinal visual explícito, eu tomo a atitude de fotografar e documentar. E eu fiz isso num restaurante na Fernão Dias de São Paulo, a Minas. Documentei o casal, segui o casal, registrei o CPF do casal e aí contratei um investigador particular e eles usaram o CPF falso. Então aquilo era um caso de stalking. Mas eu não perco meu tempo com a maioria das insinuações, porque muitas delas são apenas auditivas. É difícil você separar o que é um sinal auditivo do que é um comentário original. É muito difícil. Então eu aconselho, na maioria das vezes, as pessoas procurarem ignorar esses fatos do dia a dia, registrar só quando é muito explícito mesmo, quando as risadas são tão estridentes que você sabe que a pessoa está tentando ali chamar a atenção e provocar você, te deixar desconfortável. Mas do contrário, pode ter certeza que são sinais remotos auditivos tentando você acusar uma pessoa, se entreter com alguma outra pessoa que você desconhece. Eu visitei metade das casas do meu bairro, bati na porta achando que era vizinho em 2017. Metade das casas do meu bairro eu bati e falei: olha, está acontecendo isso, e não era. 2 anos depois eu vim a descobrir o dano e descobri que era um sinal remoto, sonoro. Mas eu queria sinais visuais, eu queria ver se ele estava explodindo. Os causadores disso, os criminosos, não vêm tão próximo de você, não se instalam próximo de você, porque é muito arriscado para eles. Tá ótimo, muito obrigado.
uma pergunta, você já falou sobre isso um pouco, sobre a questão da escolha dos TIs, né? Que é a questão do programa antiterrorismo, mas não há um motivo explícito, objetivo, né? Ou a aleatoriedade, ou sobre esse motivo da escolha, né? Porque a pergunta que todo TI faz, né, é a mesma: por que eu fui escolhido para ser um indivíduo-alvo? Né? Essa é a pergunta que... Olha, eu notei uma certa particularidade no meu caso, que é o fato de eu ter entrado para o doutorado. Não que na escola tivesse algum intruso e me escolhesse, não. Mas a própria polícia inglesa filtra no aeroporto quem está entrando no país, se está estudando, e se é um estudo de alto nível, é um candidato ideal para alimentar a inteligência artificial. Porque, em tese, o candidato que faz um doutorado é um cara eloquente, estudioso, que lê muito, tem um vocabulário, ele tem que passar nos testes. Então ele é um cara ideal para desafiar o que ele chama de Hyperbolic Game Theory, que é a teoria dos jogos embutida na inteligência artificial. Ele desafia a inteligência artificial com o raciocínio, o pensamento dele. Segundo constam, os restantes ou são por inimizades políticas, ativismo, ou são para preencher tabela e testar outras partes do processo do programa, para que não fique configurado que uma parcela educada da população brasileira ou internacional esteja sofrendo esquizofrenia, porque é isso que eles querem transmitir para a população, para os médicos. Então, para não ficar um viés em cima de um segmento da população, eles preenchem de forma aleatória o restante da comunidade. Tá ok, muito obrigado. Questão da perseguição. Alguém tem alguma pergunta? Francis, a Denise, né? Não vi vocês levantando a mão. Pode. Bem, então já temos aqui uma fila aqui com 3 pessoas, né? Denise, você quer falar? Você levantou o dedinho aí primeiro. Não, tudo bem. Então, Francis também levantou a mão, pode falar, Francis. Boa noite, sou o Francis, também sou vítima de assédio eletrônico, né? Perseguição organizada, com monitoramento neural, calúnia, difamação, sou negligência por parte do Estado, né? Me identifico com várias experiências pessoais, né? Que o Valdemir acabou de relatar. Eu gostaria, assim, de saber, a gente está fazendo um trabalho aqui no Brasil também, né, com a associação aqui, mas eu gostaria de saber, assim, da Target Justice, como está, assim, sendo as dificuldades que vocês estão enfrentando para tentar exigir a instauração dentro do campo constitucional. O governo lá está dando respaldo, está oferecendo resistência, eles respondem aos e-mails que vocês encaminham, porque aqui com a gente é uma sonegação, uma negligência, assim, escancarada à luz do dia, entendeu? E todo mundo pago aí para fazer a lei do silêncio, né, para cumprir a lei do silêncio. E aqui no Brasil a gente tem uma realidade bastante complicada nesse sentido, né? Então eu gostaria de saber como está sendo o trabalho de vocês lá na... Olha, a experiência que as vítimas tiveram é que, por recomendação dos advogados, é que elas procurassem as instituições das quais elas iam entrar contra e pedissem informação usando o Freedom of Information Act, que é uma lei que dá acesso, autorização para você descobrir se você tem realmente alguma informação sua pessoal sendo mantida na instituição. E todas as 18 vítimas entraram com esses pedidos como protocolo inicial antes de entrar com o processo, e o FBI não respondeu. Respondeu utilizando uma simples técnica que utilizaram comigo na Inglaterra, que a gente chama de plausible deniability. O que é a plausible deniability? É o fato de você dizer que
não pode dizer nem sim, nem não. Então não pode dizer se você consta no base de dados dele, nem pode dizer que sim. Então eles usam muito isso para extrapolar os direitos humanos e manter um segredo a informação que na verdade deveria ser exposta por lei. Então aconteceu isso e aí a advogada entrou com a ação legal pedindo forçadamente que o FBI informe se existem os nomes das pessoas que estão como plaintiffs, que são as vítimas, no FBI, no TSDB. E eles se negaram. E aí, por eles se negarem, já está uma evidência muito clara. Por quê? Se essas 18 vítimas não estivessem na lista, bastava o FBI mostrar a lista. Falou, olha aqui, advogado sobre o juiz, com autorização judicial, e só a advogada acessando a lista, ela é obrigada a manter em sigilo, mas ela teria acesso à lista. Como já foi feito, já tem jurisprudência sobre isso nos Estados Unidos, numa ação legal, onde foi dada permissão para o advogado de uma vítima que estava sendo impedido de voar, de acessar se a base de dados tinha o nome dele. E o advogado foi acessado. Então a gente está tentando a mesma coisa. A gente está tentando ver se o FBI mostra a listagem. Se não tem ninguém na listagem, por que eles estão com medo de mostrar a listagem? E eles não mostram. Essa é a questão. Então, a gente tem uma esperança que na segunda instância e na terceira instância, na Suprema Corte, há uma batalha que vá nos ajudar a ter acesso, através de pessoas de nossa confiança, um grupo de nossa confiança, acessar o banco de dados e averiguar o nome das vítimas. Inclusive, eu sugiro a vocês, se vocês puderem, que se filiem também ao Target Justice, porque a advogada tem um link lá, onde a advogada pede o seu nome, porque esse é um processo internacional. Então, se você autorizar a advogada com o seu nome, depois de você se tornar membro, ela vai procurar o seu nome lá, caso a gente vença a nossa ação. Legal, eu estou preocupado. Até preenchi lá, eu recebi o e-mail, fiz Isso. Então, lá, legal. Parabéns. Então já está na mão dela o seu nome. Então o que acontece? Se o juiz da segunda instância autorizar ela a olhar a listagem, o FBI é obrigado a mostrar a listagem e ela vai lá confrontar a listagem e ver se o seu nome está lá. Se o seu nome... Porque se você é target indivíduo, e você é, assim como nós todos aqui somos inteligentes, somos pessoas normais, com um cotidiano normal, então nós não somos esquizofrênicos, como alguns querem dizer. Então, se nós somos target indivíduos, o nosso nome está no TSDB, lá nos Estados Unidos. Com certeza. Também concordo com o projeto. Parabéns pela iniciativa, né? A gente tem que elaborar, caminhar juntos, né? Continuar indo usando a criatividade para bater de frente com os poderosos, né? É isso aí. Muito obrigado pelo retorno. Tá, eu vou pedir, porque as minhas perguntas já se esgotaram, tá? Denise, algum ponto? Não, né? Você está sinalizando, não é para mim, não, né? Veja bem, vou te pedir, o Valdemir, para você disponibilizar para mim. Eu já tenho o canal no YouTube, né? Eu já tenho o link, mas do podcast ou outros links relevantes que você queira, que você possa compartilhar para mim, colocar na descrição do vídeo, né, para as pessoas poderem estar acessando. Eu vou pedir que você compartilhe comigo. Basicamente são dois links que eu acho interessante no momento, porque os outros estão em inglês. E um está em inglês ainda, que é o link da Target Justice, do website da Target Justice, que está em espanhol também, Horácio. O Horácio caiu. Hola, ¿qué tal? Entonces, hay un website en español de Target Justice. Yo voy a presentar el link para Vinicius, que va a compartir con ustedes.
¿Está bien? Está en español, tú puedes entender completamente, no, sin problema. En inglés tampoco hay problema. I speak English. Ah, sí, qué bueno. Entonces não hay problema para ti. For about 2 years. Então eu vou disponibilizar o site da Tag Justice no WhatsApp para você. E o meu podcast, se você entrar lá na estreia, você assinar e inscrever no canal, você vai receber os updates dos outros podcasts que vão se apresentar. E eu vou falar um pouquinho, eu vou fazer algumas entrevistas, assim como nos modos que vocês fazem, inclusive vocês estão convidados. E eu vou entrevistar mais algumas pessoas e vou apresentar a explicação do vídeo key da inteligência artificial, mais graficamente, e do ventriloquismo com gráficos mostrando algumas coisas, além das entrevistas também com vítimas, né? Tá ok. Então vamos agora na seguinte sequência, para a gente finalizar o tempo aqui do Valdemir. A Denise vai fazer a questão dela, o senhor Horácio também, depois eu vou abrir as considerações finais por parte do nosso entrevistado, o senhor Valdemir. Denise, qual a sua questão? Então, eu queria saber se de repente o Francis e o Valdemir estariam assim abertos à possibilidade do estudo, e o Vinícius, né, do estudo da possibilidade de colocar ou de compartilhar as pessoas inscritas no salto quântico nessa lista do Target Justice. São instituições separadas. A Target Justice opera nos Estados Unidos, até para fins legais, ela é centralizada nos Estados Unidos, né? Mas eu não tenho um site em português, assim, para entrar? Não, a gente está traduzindo o site em português. Você pode acessar, inclusive, o site que está um pouco em espanhol e em inglês. Mas o nome na lista para divulgada tem que ser membro da Target Justice, porque é uma instituição voluntária. E a gente tem custos enormes para manter a advogada trabalhando. Ela trabalha 200 horas por mês nesse processo. Existem uma série de outras pessoas trabalhando. Então, para ajudar a instituição, a gente sugere encarecidamente que se filie ao Target Justice, um café por mês aí, por dia, e se filie ao Target Justice, e aí você automaticamente vai estar autorizada a colocar o nome lá para advogada consultar. E quanto que vocês estão cobrando? Agora me fugiu, $19 ao mês, alguma coisa assim. Obrigada. De nada. Senhor Horácio, você havia levantado a mão. ¿Tiene una pregunta? Sí, bueno, en beneficio del tiempo, no sé cómo sigue la reunión, pero me gustaría quizás, esta es una entrevista TI, ¿no? Porque yo tengo que ir traduciendo del portuñol al español. Entonces, sí, claro. Más atrás, I'm going a little bit behind, pending everything you say. But anyway. We can talk in English if you want later. In another interview, you feel free to contact me. I can help you with that. Okay, Vladimir, you're working in the Target Justice. You're a member, or? Sí, yo soy un embajador para Target Justice. You're ambassador in Brazil. Para el Brasil. Okay, that's great. Well, there are some points. Hay que tocar algunos puntos importantes ahí en que nosotros diferimos de algunas cosas que dice Target Justice. Sí. En Chile. Nosotros tenemos algunas diferencias, o por lo menos tenemos una opinión que puede complementar o diferir en algún sentido. Es una cosa mínima en todo caso, pero tiene que ver con los vecinos, with your neighborhoods. Los vecinos pueden estar también involucrados en esto. Yo no digo que no. Okay. They're very involved in this crime, and they get paid. So that's a part that I'm missing in Target Justice. De un apartado, cierto, que hable, que comunique
sobre los neighborhoods, sobre los vecinos. Sí, yo tuve un problema con mi vecino en Inglaterra porque yo pensé que el vecino estaba haciendo alguna cosa que me comprometía porque he quisitado una investigación sobre mí por yo de estar estudiando en mi casa todo el tiempo. Entonces yo pienso que el vecino estaba un poco, me consideró un suspecto de alguna cosa criminal o alguna cosa no muy clara. Pero la verdad es que también yo recibí muchas instrucciones del V2K para que considerase al vecino como causador de mi problema, de mi tortura. Y la verdad, yo nunca he recibido una indagación de que la policía inglesa estaba por detrás de la tortura, que en la verdad es el caso. Entonces, ¿por qué esas vídeos que enfatizas por tanto tiempo, por tantos años, que el vecino está por detrás de su casa, de su causa, y no el policía? Entonces, la eliminación de la información de la policía es por sí solo una respuesta clara de que están intentando esconder alguna cosa. Sí, claramente. Bueno, acá en Chile nosotros tenemos pruebas claras de que los vecinos participan activamente. They are very involved in this crime. This is what they call neighborhood watching. They have this very community watching, right? Una comunidad que observa y están tienen una agrupación, tienen redes de comunicación especiales, una tipo WhatsApp, pero no es un WhatsApp, es otro tipo de red tecnológica en que se comunican ellos nomás. Es verdad. Sí, absolutamente. Y ellos son los que, por lo menos en el caso mío y en bastantes casos acá en Chile, acosan de una casa a otra y de un departamento a otro. Cuando es un departamento se colocan en el piso superior y en el piso inferior o en los costados. Y de ahí te atacan con armas de energía dirigida. Sí, principalmente, pero hay una cuestión que Richard Lighthouse explicó, nos dio una explicación que en la verdad las armas de energía directa necesitan una potencia, un poder muy grande para poder atingirlo. La base de las armas no se puede obtener en las casas, en los vecinos, porque no tienen la capacidad eléctrica para transmitirlos. Esto es el dito, ¿no? Claro, no. En eso nosotros no estamos de acuerdo. De hecho, los microondas, armas de energía directa son microondas. Viene de la transmisión de telefonía. Sí, hay varios tipos de armas de energía dirigida, hay varios tipos. Lo podemos ver en una sesión diferida después, pero hay varios tipos, no solamente hay microondas, sino que hay láser, como te observan de la casa del vecino, ¿cierto? Te lo hacen a través de... Puede ser infrarrojo, puede también a través de los radar, wall scanner, y tú ves a las personas... Sí, claro, pero los microondas de energía directa que le afectan al cuerpo se dan con la alta potencia. En la verdad yo recomiendo que lee un aspecto de la información de la energía directa por microondas. En los vecinos, en el site de Target Justice está en español. Tú puedes consultar, ver por sí propio la discusión y quizás contribuir para tanto también, no sabemos. Sí, en todo caso, como te digo, nosotros tenemos la evidencia pura y incluso la personal mía de que son armas portátiles. Eso ya existe hace mucho rato. Y el tema de la energía, de aumentar la potencia...
nosotros tenemos un vecino que aumentó la potencia de la casa y que obviamente es un perpetrador, aumentó la potencia de los medidores, eso lo visualizamos, pero sabemos que hay armas portátiles y que Sí, claro. absolutamente El caso de Havana sí, que Syndrome no, en Havana, de Cuba, Royal. sea un caso de que puede ser portable, pero solamente los gobiernos lo tienen. Los vecinos hay que trabajar para el gobierno. Sí, totalmente de acuerdo. Los gobiernos son los que tienen acceso a esa tecnología militar, military technology, por cierto. Pero yo concuerdo, yo estoy de acuerdo contigo cuando hablas sobre los vecinos, porque en los Estados Unidos los Fusion Centers en the Neighborhood Watch trabajan en acuerdo, trabajan juntos por esto. Exactamente, sí. Entonces, bueno, ese es un tema, Vladimir, solamente yo lo pongo levemente nomás para que lo podamos después conversar con más calma, quizás, ¿cierto? En otra sesión. Sí, claro, porque yo creo que es un gran tema. Sí, claro, estoy disponible. Es un gran tema que hay que involucrarlos porque, o sea, bueno, ellos están involucrados en ese tema, entonces no hay que dejar de lado ese tema y están absolutamente envueltos en este tipo de crimen y reciben pago por eso está claro también. Sí. Así que ese es un gran tema y cómo abordar los vecinos, Vladimir, yo creo que es un temazo, un big issue, como dice lo mismo. Sí, claro. Así que bueno, sí, muy bien. Salud por ustedes. Me gusta mucho. Así que, Então, pessoal, nosso tempo aqui já está muito, o senhor Valdemir já nos disponibilizou muito seu tempo e conhecimento. Queria que ele desse as considerações finais, se caso ele tem alguma consideração, alguma observação, algum agradecimento ou recomendação, pode ficar à vontade. Olha, eu gostaria de terminar dizendo que conhecimento é poder. Eu estou ajudando alguns TIs, apesar que essa não é realmente a minha função prioritária, porque eu já tenho bastante trabalho com a tradução do website e os próprios podcasts, né? E eu pretendo escrever um livro sobre o assunto nos próximos 2 anos. Então vamos ver se eu consigo escrever um livro. Mas eu diria que conhecimento é poder. E uma vítima me perguntou essa semana: como você faz para suportar isso? Porque ela achou que ela ia ser assassinada e tudo mais. Eu digo, conhecimento é poder. Se você estudar, procurar as fontes certas, as fontes críveis, onde a informação correta está, porque há muita desinformação plantada pelo governo. Há muita desinformação. Então, se você procurar as informações corretas, você vai se empoderar, vai aumentar a sua capacidade de enfrentar a situação e suportar melhor a tortura. Não vai ter fim, porque o único fim é quando a gente terminar com eles na justiça. Mas, enquanto isso, você entende melhor como funciona. E eu vou dar um exemplo pessoal. Eu, há 14 anos, ouço videokê. 14 anos de videokê. E o que acontece? Nos primeiros anos eu sofria muito. Eu sofri uma tortura muito grande. Depois que eu comecei a estudar o assunto, hoje eu consegui derrubar o videokê apenas comentários periféricos sobre a minha vida e a minha situação. Eles não me provocam mais, não me torturam mais, eles deixam as vozes tocando. Mas eu entendo como a inteligência artificial funciona, eu entendo como eles aumentam as vozes, como eles diminuem, quais são os programas da inteligência artificial que eles devem mexer para aumentar a indagação, diminuir a indagação, sumir com a sentença, aparecer a sentença, usar o que a gente chama de augmented reality, o sound, o que é por voz, gritos e tudo aquilo. Então, como eu sei isso, graças ao meu estudo,
eu suporto muito melhor, eu sofro muito menos e consigo levar meu dia a dia de uma maneira mais adequada. Então é isso que eu recomendo às pessoas. Estudem. Tá bom, muito obrigado. Eu vou estar agora encerrando a gravação, mas a reunião, as conversas podem continuar de forma informal assim após o término, ok? Então, só para a gente agradecer a nossa audiência, os inscritos no canal, aqueles que assistem nossos vídeos, e pedir para que compartilhem, né, esse vídeo que é de extrema importância, né, que faça o compartilhamento para que se multiplique o conhecimento e as informações. Então, muito obrigado aí ao senhor Valdemir, vai ser sempre bem-vindo aqui nas reuniões da associação. Obrigado aí ao senhor Horácio também, do Chile também, sempre será bem-vindo aqui conosco, e aos demais aqui que já são da associação, a senhora Denise, o senhor Francis, o Hebe teve com a gente, Samuel. Tá, muito obrigado a todos aí, boa noite. Vou estar encerrando a gravação nesse momento, ok? Obrigado, então é isso aí, pessoal, já parei a gravação, tá? Mas se os senhores quiserem continuar a conversa, pode ficar à vontade.